abandone o seu futuro. Dê duro, lute por ele. Você não tá sozinho. Não abandone o seu destino. Só o ensino te leva lá. Você não tá sozinho. Não abandone você mesmo. Recarregue, pra recomeçar. Você não tá sozinho, você não tá sozinho. Agora tá difícil, irmão, aprender com a escola de mão. Mas vai passar, mas vai passar. Quem não parar, vai chegar lá. Não desista, resista sim. Não desista, desista não. Não desista do seu futuro. Não desista da educação. Olá, galerinha. Como vocês estão? Tudo bem? Nós teremos agora a nossa aula de hoje, né? Nós vamos trabalhar nosso conteúdo novo e o nosso conteúdo será sobre pressão em líquidos, né? Nós vamos estudar sobre o princípio de Pascal e vasos comunicantes, ok? Então esse será o nosso assunto mais abordado nesse momento. Para vocês tirarem alguma dúvida, ao final nós teremos aí exercício, tá certo? Para vocês resolverem e fazerem o retorno, tá bom? Então vamos aqui um pouco sobre o princípio de Pascal. O princípio de Pascal é uma lei da hidrostática que envolve a variação de pressão hidráulica num fluido em equilíbrio, certo? Ele recebe esse nome pois foi elaborado no século XVII pelo físico, matemático e filósofo francês Blaise Pascal. Seu enunciado é expresso da seguinte maneira: o aumento da pressão exercida em um líquido em equilíbrio é transmitido integralmente a todos os pontos do líquido, bem como às paredes do recipiente em que ele está contido. A gente vai ver mais à frente, né, como é que funciona essa pressão exercida em um líquido. Muito utilizado no dia a dia. Vou colocar aqui o ponteiro. Bom, você observa, né, nesse suporte, observem bem, onde você tem aqui o F1, né, onde tem essa setazinha puxando aí para baixo, o F1, né, que está impulsionando, né, nessa direção aqui, exercendo uma força nessa direção, ok? Aí você observa, no caso aqui na força 1, nessa área 1, né? Onde você observa aqui, que é a área, né, do objeto em si, ok? Aí essa água vem e impulsiona, né, aqui sobre essa parte 2, nessa área 2, e uma força 2, né, que impulsiona voltando para cima, né? O F1 para baixo e o F2 para cima. Então, a partir da figura acima, a fórmula do princípio de Pascal é expressa dessa maneira aqui, ó. Nós temos o F1 sobre o A1, tá aqui, ó, o F1 sobre o A1, que é igual ao F2, que é a força de impulso, né, sobre o A2, que é a área 2, onde o F1 e o F2 são as forças aplicadas aos embolos 1 e 2. Então isso aqui, ó, nós chamamos de embolo, certo? São chamados de embolo, ok? Nossa, não é aqui. Pronto, são chamados de embolo. Então, existe uma força, ó, que impulsiona para baixo enquanto levanta esse para cima. O A1 e o A2 são as áreas dos embolos 1 e 2. Então, esse A1, né, ele representa aqui a área do embolo. E o A2 representa essa área, né, a área do A2. Nesse sentido, as intensidades das forças aplicadas são diretamente proporcionais às áreas do embolo. Ou seja,
À medida que o F1 impulsiona na área 1 o embolo para baixo, o outro tende a tendência de subir o embolo, ok? Então essa é a explicação a partir desse suporte. O princípio de Pascal é uma lei da mecânica dos fluidos, que afirma que a pressão aplicada sobre o fluido em equilíbrio estático é distribuída igualmente e sem perdas para todas as suas partes, inclusive para as paredes do recipiente em que está contido. Esse princípio foi enunciado pelo cientista francês Blaise Pascal. Aí, você observa que a variação da pressão 1 é igual à variação da pressão 2. Ou seja, à medida que você viu anterior que a pressão 1 descia o embolo para baixo, fazia com que a pressão 2 subisse com esse embolo para cima, né? Tendo uma reação, né, diretamente proporcional à ação da força. Então você observa aqui nessa imagem, muito conhecido, vocês já devem ter visto, né, um elevador hidráulico, né? Como é que funciona esse elevador hidráulico, né? Qual a importância, né? É o princípio de Pascal que estuda, né, esses tipos de elevadores hidráulicos, macacos hidráulicos, né? Todo um sistema, né, de pressão. Então, assim, a pressão exercida em um ponto de um líquido se propaga igualmente para os outros pontos do líquido. É muito usado nos postos de gasolina para levantar automóveis e carros em mecânicos, né, para conserto. Né? Como nós sabemos aqui, ele é muito utilizado para veículo, carro, né? Você observa aqui, tem uma capacidade de 3 toneladas, né? Então ele é usado o princípio de Pascal, é chamado elevador hidráulico, é um sistema de bomba, né? Ele bombeia um sistema de sucção e ele faz levantar, né, essa engrenagem, né, do suporte. Os vasos, o que são esses vasos comunicantes? Os vasos comunicantes são recipientes geralmente em formatos de U, né? Você observa aqui, que ele tem um formato de U, né? Tem essa forma aqui, aí ele vem, né? Tem um formato de U, que são utilizados para analisar as reações entre as densidades de líquidos immiscíveis e executar estudos sobre a pressão exercida por líquidos, né? Então ele tem esse formato, mas aí você observa, quando há uma pressão exercida, ele vai igualar, né, nivelar. Se você observar no sistema do embolo, ele iguala toda a pressão exercida no líquido. Então aqui você tem uma parte central, né, onde você observa esse tipo de nivelamento. Então ele coloca a água nessa ponta e ele vai preenchendo, né, criando essa pressão, né, a qual chamamos essa relação de densidade de líquidos immiscíveis, né, execução da ação do líquido nessa situação. Aí nós temos a lei de Stevens, né, também está no mesmo padrão, né, do que a gente viu anterior, né, a outra lei, concretizando, né, que a lei de Stevens ela propõe que a pressão exercida por um líquido depende apenas da densidade do líquido, da aceleração da gravidade desse líquido e da altura da coluna do líquido acima do ponto analisado. Né? Ele precisa partir desse ponto. Você observa aqui no suporte, né, que você tem um objeto qualquer, onde ele está sendo preenchido, né, com quantidade de água. Aí você tem essa altura, né, marca aqui essa altura, altura H, nesse ponto, e o ponto P, né, onde disse que o líquido analisado, a partir desse ponto, ele cria-se uma
pressão, né? Para criar essa pressão, ele, a partir desse momento em que ele estudou que a altura cria essa pressão do líquido sobre o líquido, ele identificou a partir dessa fórmula. Pressão é igual ao PATM, que é a chamada pressão atmosférica, mais o D, que é a densidade, mais o G, que é a gravidade, mais o H, que é a altura. Então, foi a partir daqui que ele intensificou, né, o cálculo utilizando essa pressão. Aí ele disse, né, que a lei de Stevens pode ser usada para determinar a pressão exercida pela água sobre o ponto P na figura acima, né, que é a figura que a gente viu nesse momento. O ponto P é a pressão no ponto, né, desse ponto P, chamado de pressão atmosférica. O PATM, chamamos ela de pressão, como a gente já viu, pressão atmosférica PA. O D é a densidade do líquido, né? Essa densidade do líquido, ela tem que estar em quilograma, por metro cúbico. A gravidade, né, em metros por segundo ao quadrado. E o H, que é a altura da coluna de líquido acima do plano analisado. Ok? Então, nós precisamos dessa idealização para que a gente possa trabalhar com base na fórmula. Ok? Por intermédio da lei de Stevens, pode-se observar que a pressão exercida por um líquido não depende do formato ou do volume do recipiente, no qual ele se encontra em pontos de mesma altura e possuem mesma pressão. Ok? Então é a observação a partir desse intermédio, né? Que ela é exercida por um líquido, de fato, né? Não depende do formato ou do volume, não depende, porque mesmo que ela tenha um formato diferente, mas a pressão sobre agida pela água será sempre a mesma. Elas encontrarão a mesma altura e vão ter a mesma pressão. Vamos aqui a um exemplo bem prático dessa situação, né? Um mergulhador que atinge uma profundidade de 50 metros em um lago sofre em relação à superfície uma variação de pressão em newtons por metro quadrado, graças ao líquido estimada em dados a densidade da água, que é 1 grama por centímetro cúbico, e a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, para resolver uma questão dessa, o que a gente deve fazer? Primeiro, anotar, né, os dados da questão. Primeiro a gente tem que saber, né, desses dados da questão. O que ele me deu? A profundidade, né, que é 50 metros. Depois, em um lago sofre em relação à superfície uma variação de pressão em newtons por metro quadrado, ou seja, ele quer saber a variação de pressão, né, que ocorre nesse líquido. Graças ao líquido, né, estima-se que os dados da água, né, que a densidade, ele já deu, nós sabemos, né, dessa densidade, que é 1 grama por centímetro cúbico, e temos também a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nesse caso, a gente vai aplicar, né, a lei de Stevens, ok? A lei de Stevens, né, como ele está pedindo a variação, nós temos aqui, ó, variação P é igual a P vezes G vezes H. Então, essa aqui é a aplicação na fórmula de Stevens, ok? Bom, nós já anotamos os dados da questão, né? Então, vamos só aplicar na fórmula. ΔP, que é a variação de P, igual, né? Aí o P, o que é esse P? O que seria esse P?
Aí você imagina o que seria o valor de P, o que é o G e o que é o H. P é a densidade, né? A pressão dada pela água, que é de 1 grama por centímetro cúbico. Esse 1 grama por centímetro cúbico, ele tem que ser transformado em quilômetro, né? Tem que ser transformado em quilômetro. Então, nesse caso, nós vamos ter 10 elevado a 3. Vem aqui. E 10 elevado a 3 é igual a 1000. Ele está em centímetro, né, cúbico. Ele tem que voltar, vamos voltar aqui um pouco para explicar melhor. A densidade do líquido, ó, tem que estar em que? Quilômetro por metro cúbico. Ok? Aí tem que estar em quilômetro por metro cúbico. Então são 3 casas, né? São 3 casas que a gente volta. Então nesse caso são 3 casas, vai ter 1000. Aí ele transformou esse 1000 em 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 é o mesmo que 10, né? Vamos colocar aqui. 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1000, que são 3 casas. Opa, apagar aqui, ficou um pouco. São 3 casas, né? Pronto, vai ser 1000, né? Quilograma. A gente saiu de grama para quilograma. Por metro cúbico. É um 3. Igual 10, aliás, 1000 vai ser igual a 10 elevado a 3, né? Porque o 10 multiplicado 3 vezes é igual a 1000. Por isso que ele usou o 10 elevado a 3 vezes a gravidade. Lá na questão, nós já achamos que é 10, só repetimos aqui, né? 10 vezes a H, que é a altura, né? Ele substitui aqui, ó, usando a profundidade. É a mesma coisa, profundidade de 50 metros. Então, a altura, 50 metros. Pronto, o que ele fez agora? Multiplicou, né? 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 1. Porque quando você não tem a multiplicação de bases iguais, quando esse não tem, você subtende que tem 1 sobre ele. Então, multiplicação de bases iguais, você repete a base e soma os expoentes. 3 mais 1, 4. Ok? Isso dá 10 elevado a 4. Vezes quem? 50. Ok? Aí, ó, 50 vezes 10 elevado a 4 não é uma notação científica. Aí a gente tem que transformar em notação científica. Como é que eu faço? Para transformar em notação científica, nós já estudamos, né, que o número que está à esquerda da vírgula, ele tem que ser um número inteiro e que esteja entre 1 e 9. Não pode ser 0 porque é menor, e não pode ser 10 porque é maior. Portanto, 50 é maior que 9. Então, o que a gente vai fazer? A vírgula de 50 está bem aqui, ó. Vai deslocar essa vírgula bem para cá, entre o 5 e o 0. Quando eu desloco para a esquerda, é positivo. Aí eu desloquei quantas casas? Uma casa, né? Então, no caso, positivo mais 1, né? Positivo mais e uma casa. Então, nesse caso, vai ficar 5 vezes 10, aí 4 mais 1, que foi o deslocamento aqui da casa, né, para a esquerda, com 1 que ficou elevado, vai dar 5. Então, a variação da pressão será de 5 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. Ok?
é essa variação de pressão do líquido nessa situação. Bom, pessoal, aí agora nós temos um exercício prático para vocês, né, exercitarem aí uma questão básica, né? Vejam aí a primeira questão. A imagem abaixo mostra 3 recipientes com volumes diferentes, contendo o mesmo líquido, ao mesmo nível. A gente viu lá no exercício anterior essa explicação. Conhecendo a lei de Stevens, marque a alternativa correta, né? Veja aí que os 3 recipientes são diferentes, né? Mas eles estão com o mesmo nível. Então, raciocine aí essa questão, respondo aí. A segunda questão, a respeito da lei de Stevens, também marque o que for correto, né? De acordo com, né, o que foi estabelecido por Stevens. E a nossa terceira questão, com base no exemplo que a gente deu, um tanque com profundidade de 5 metros, né, onde já está dando aí a profundidade, que é a altura, está totalmente cheio de água, considerando o valor da aceleração da gravidade no local igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e que a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. Determine o valor da pressão hidrostática no fundo do tanque. Vejam bem, né? Ele está pedindo aí determinar o valor da pressão hidrostática no fundo do tanque, ou seja, a variação, né, da pressão, aquela formulazinha que a gente trabalhou. Não esqueça. Profundidade aqui, 5 metros, corresponde à altura. Considerando o valor da aceleração da gravidade, nós já sabemos que a aceleração da gravidade é essa, ó, 10 metros por segundo ao quadrado. E que a densidade da água, né, é de 1 grama por centímetro cúbico, né? A gente sabe que tem que transformar, né, em quilograma por metro, né, por metro cúbico, que já estabelecemos lá no exercício anterior, que seria 1000, ok? Para facilitar aí essa linha de cálculo para vocês. Bom, e ao final deixando aqui, né, uma mensagem. Os nossos pais amamos porque somos seus filhos. É um fato inalterável. No momento de sucesso, isso pode parecer irrelevante, mas nas ocasiões de fracasso oferecem um consolo e uma segurança que não se encontram em qualquer outro lugar. Bertrand Russell. Então, é uma mensagem que fica aí para vocês. Aproveitem, né, esse vídeo e qualquer dúvida vocês podem me chamar, né, para a gente tirar essa dúvida individualmente. Mas fica aí para vocês exercitarem, né, tirarem suas dúvidas. E bons estudos para vocês. E até a nossa próxima aula, ok? Um abraço a todos.